Boa noite, preciosos, amados, queridos, irmãos e irmãs. No precioso nome de Jesus Cristo, nós cremos que mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos aqui por causa da misericórdia de Deus, aquela a qual sempre nos ajuda, nos abençoa em todos os momentos da nossa vida. Quem tem o imenso prazer de se cumprimentar-se, ministro em Cristo, irmão Roberto. Deus abençoe a todos que agora está sintonizando conosco. Por a primeira vez ou por mais vezes, esperamos que o Espírito Santo sempre possa te dar gozo, alegria, paz nesta jornada. Amém? Que a graça de Deus possa compungir cada coração e que realmente possamos ter um bom momento na presença de Deus, onde nós vamos aqui ouvir alguns louvores, palestrar com os irmãos, conversar com os irmãos e ler também uma advertência do profeta de Deus, ou seja, do Espírito de Deus para a hora que estamos vivendo. Eu creio que, pela graça de Deus, Deus tem tido misericórdia de cada um de nós, tem enviado uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, a qual nos traz a condição realmente de Deus para estarmos de pé, analisando o momento, a hora que estamos atravessando. E cremos que Deus está fazendo já, chegando aí com o seu poder, já fechando aí, dando um desfecho para essa era do século. Enquanto a misericórdia de Deus, enquanto Deus ainda permite nós falarmos, enquanto pela graça de Deus podemos sempre estar em nossos corações alegres, felizes, regozijantes, por essa tão grande benevolência, bondade que vem de Deus, estamos sempre por esse horário para vos ajudar, para também me ajudar, para que Deus possa assim ter misericórdia de nós e nos capacitar cada dia mais para aquele grande momento que se avizinha, que é retorno, que é a volta de Jesus Cristo. Então estejamos sempre certos de Deus, esperando que Ele realmente tenha algo para nós, né? E nós vivemos debaixo de uma expectativa, esperando que realmente todas as promessas de Deus, tudo que foi dito pelos profetas, patriarcas, apóstolos, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, o profeta de Deus nesta era, nós cremos que Deus realmente está fazendo isso para nós, tá bom? Que a graça soberana seja com todos vós, em um nome bendito de Jesus Cristo, que realmente, irmãos, hoje possamos, como sempre, usufruir das ricas bênçãos de Deus, acatar a advertência do Senhor para nós, porque é sinal que realmente Deus nos ama. Ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se, pois, zeloso, então arrepende-te e pratica as primeiras obras, né? Voltar, quer dizer, ao princípio, como o profeta diz, que ao princípio não era assim. Tudo começa bem, naquela mil maravilha, mas logo, no decorrer da caminhada, muitos vai se afrouxando, vai se relaxando e permitindo o mundo te dominar. Não faça isso. Amém? Seja um soldado valente, uma pessoa que realmente luta em prol do reino, uma pessoa realmente que entrega suas vidas mesmo nas mãos de Deus. Amém? A Bíblia diz: confie no Senhor, porque Ele tudo fará por vós. Tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Nós vamos já iniciar com o pão diário, depois nós vamos assim prosseguindo. Tá bom? Deus abençoe. Died on the same rock with his hand. Every believer has to do the same thing. Down the rock with your lamb. Abel morreu sobre a mesma rocha com o seu cordeiro. Todo crente tem que fazer o mesmo, morrer sobre a rocha com o seu cordeiro. Lamb don't have but one thing, and that's wool. And he has to forfeit all he's got. You don't kick up a fuss about it. Cordeiro não tem nada exceto uma coisa, lã. E ele tem que ceder tudo o que tem. Ele não faz berreiro por causa disso. Take the little fella and throw him up there, like I said, the lamb done before shears. He gets sheared off. You don't fuss about it. The only thing he's got, he forfeits it willingly. And we say we're Christians. Você pega o bichinho e o joga lá em cima, como eu disse. O cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele é tosqueado. Ele não discute por causa disso.
A única coisa que ele tem, ele cede de boa vontade. E nós dizemos que somos cristãos. Somebody wrote me a little letter the other day and Deus, verdade. I got it down there. Said I got a right. I'm an Glória a American Deus, citizen. I aleluia. wear any kind of clothes I want to. Alguém me escreveu uma pequena carta um outro dia e pequena nota, e não é engraçado? Eu a tenho lá. Disse, eu tenho direito, eu sou cidadã americana. Eu uso qualquer tipo de roupa que queira. Go right ahead. It's all right. That shows you're a goat. Nice. Just go ahead and wear them if you wish. But remember, if you're a lamb, you have got a right to it, but you forfeit your rights for Christ. Faça isso, tudo bem. Isso mostra que você é uma cabra, isso mesmo. Vá usá-las se desejar. Mas lembre-se, se você é um cordeiro, você tem direito a isso, mas cede seus direitos por Cristo. Glória. I got a right to get drunk tonight, too. I'm an American citizen. I got a right to smoke cigarettes. I'm an American citizen. You have too, but we forfeit our rights. Be shaved off of those things. Eu também tenho o direito de ficar bêbado esta noite. Eu sou cidadão americano. Eu tenho o direito de fumar. Eu sou cidadão americano. Você também tem. Mas nós cedemos os nossos direitos. Seja tosquiado dessas coisas. Act like gentlemen, like ladies, dress like it, and act like it, and live like it. Forfeit your rights. Ajam como cavalheiros, como damas, vistam-se assim, e ajam assim, e vivam assim. Cedam seus direitos. Amém. Graças a Deus, né? Pão diário, né? A parte da mensagem, pão diário hoje é Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. Que assim seja, né? Essas mensagens realmente nos encorajam, nos animam. Mas vamos lá então, mais prosseguindo com o louvor aqui, e logo nós já vamos para a Escritura. Eu tenho uma pequena Escritura anunciada aqui, e eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar conosco. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, verso 1 a 3, tá bom? Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 3. Gostaria que você aí pudesse correr lá, pegar a sua Bíblia, abrir e acompanhar conosco, tá? E hoje um pequeno temos hoje, já pegando carona aqui com o pão diário de hoje, com essa partícula da mensagem, intitulada Advertência depois Juízo. Presta atenção, advertência depois juízo. Amém? Deus abençoe. Ei, amigo, veja bem o teu caminho. Está cheio de espinhos. Você pode se ferir. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama. Ele quer te acudir em teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo, a idade jovem passa como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus para no trono, dentro
Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama. Ele quer te acudir em teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Você procura um amigo, não encontra. Que decepção! É assim com muitos e com você. Existe apenas um amigo de verdade. Este amigo é Jesus. Ei, amigo, a idade jovem passa como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus para o trono. Amém. Graças a Deus. Vamos então para a escritura anunciada. Isaías, capítulo 38, e o verso 1 a 3, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e chorou e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém. Amado Deus, Pai Celeste, abençoa a sua palavra nos nossos corações, pois pedimos no nome santo de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. O profeta diz na mensagem, estou irmão aqui, mensagem, advertência depois juízo. Termo muito bom. Advertência depois juízo. A partir do parágrafo de número 28, ele diz assim: acrescente o Senhor as suas bênçãos a esta leitura. Eu creio que é um tema muito sobressalente para uma curta mensagem. Eu quero chamá-lo, Deus não chama o homem a juízo sem antes admoestá-lo. E nós vamos captar o que, veja, o fundo e o fundamento disso aqui, nesse texto, nesta noite. Deus admoestando ao homem através
aleluia, antes de trazer a morte. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós somos ensinados pela palavra de Deus que nada acontece por acaso. Todas as coisas na vida do ser humano têm um porquê, tem alguma manifestação sobre aquilo. Nunca alguma coisa acontece, isso foi por acaso, não. Tem algo por trás daquilo. O profeta diz no parágrafo 29, agora cada um tem isso. Nós poderíamos dizer, bom, esse indivíduo morreu sem sua administração. Você pode dizer, aquele fulano de tal morreu e não teve ninguém que pôde falar do evangelho para ele, ninguém o administrou. O profeta diz assim, não. O profeta diz, não. Deus nunca, você não sabe o que havia no coração desse homem. Você não sabe o que tem acontecido em sua vida. Vê? Deus nunca atrasa nenhum homem à sua morte, sem antes avisar-lhe sobre isso. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Que Deus bondoso. Ele não quer que ninguém se perca, então ele adverte primeiro, antes que o homem passar pelo juízo, por causa da consequência do pecado, da incredulidade, da dúvida, da falta de fé. Então Deus vem dando uma advertência primeiro, para depois trazer a juízo. E você sabe, meus amados irmãos, que nós sempre colhemos o que plantamos. Então toda coisa ruim que o homem ou a mulher pode ter plantado, estar produzindo aí, você sabe que aquilo virá. A Bíblia diz que você planta, você colhe. Mas tem algo que quando você acerta com Deus, se arrepende, barra aquele juízo sobre você. Porque realmente você se acertou com Deus. Porque realmente você se acertou com as pessoas das quais você falhou. Então, depois que você acerta com Deus, o diabo, porventura, sempre lhe apresentará algo que você fez. Mas aquilo não te fará mais dano, porque você já passou dessa fase. E é isso que Deus está fazendo conosco, com cada um dos seus filhos, das suas filhas, e colocando nos seus corações um posicionamento de fé na palavra vindicada, na palavra de Deus, no poder de Deus. A sua palavra é infalível, ela não pode falhar. Então veja, mas aqueles que realmente ouvem de Deus, não dão crédito às coisas de Deus, então esse já é o juízo. Mas nós vamos continuar aqui, para que você possa estar entendendo, né? Deus nunca atrasa nenhum homem à sua morte, sem antes avisar-lhe sobre isso, dizendo-lhe, é algo ou alguma obrigação, Deus é soberano. Depois que alguém morrer, e depois ser ressuscitado de novo, para dar conta do dia do juízo, não adianta ninguém falar, eu nunca ouviu sim. Alguém foi usado por Deus, mesmo até o inimigo. Muitas vezes Deus usa, permite o inimigo falar algo para você que te ajuda, uma advertência. E às vezes nós não damos muita ênfase por onde que as coisas vêm. Mas quando é Deus falando, irmãos, aqui tem um peso na nossa vida. Alguma advertência que teu amigo falou, veja só, e você não parou para analisar sobre aquilo. Quer dizer, você ouviu de Deus de alguma forma. Agora depende da maneira que você ouve. Se você ouve só com o ouvido natural, você não vai dar crédito. Mas você ouve com o ouvido da fé, o ouvido espiritual de Deus, você vai colocar em prática o que você está ouvindo. Amém? Então o profeta diz assim, e Deus é soberano, e ele bate ao coração de cada homem. Ele bate o coração de cada homem, de cada mulher, de cada moço, tentando, ele diz que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né, entrarei em sua casa, serei com ele. Deus nunca arromba a porta. Deus é uma pessoa, um ser ordeiro. O Espírito Santo de Deus é ordeiro. Você nunca vê o Espírito Santo de Deus em contenta, em manipulações, em agitamentos? Você nunca vê. Deus é soberano sobre sua palavra. Se Deus quebrasse alguma de sua escritura, então fica difícil, porque ele vai cumprir realmente conforme foi dito, foi predito, foi anunciado, aleluia, através dos profetas e todo o tempo da Bíblia. Então Deus sempre cumpre com todos os seus requisitos.
Ele não vai dar um mandamento e depois ele fazer ao contrário ao mandamento que ele deu. Deus não faz isso. O homem faz, mas Deus não. Então veja que coisa maravilhosa. Deus é soberano. Então ele sempre bate. Agora ele pode fazer com que... veja só, agora ele pode fazer pouco caso rejeitado. Sacudir a cabeça, a pessoa pode fazer, já estou cansado disso, não quero ser mais crente. E esse monte de gente falando para cá, isso é tudo asneira. Você pode fazer isso. Mas sabe um dia, seus pecados te encontrarão. Tudo quanto fizer nessa vida, você terá que dar conta diante do juízo de Deus. Então é mais fácil ficar e analisar a coisa um pouco mais. E ver como você está diante de Deus. Como a sua vida está sendo aí, realmente, se ela realmente está sendo conduzida por Deus ou por outro espírito religioso julgando ser Deus. É isso que o ser humano tem que observar. É hora de nós despirmos de nossas maneiras de crer, nossas crenças, nossas manufaturas e procurar analisar o que a Bíblia tem dito para nós. Aleluia, senão vamos ficar atrasados aí nos sistemas religiosos e achamos que Deus só quer o coração, desde que eu faço isso, faço aquilo só e tá bom. Não, Deus quer realmente que vivamos uma vida justa, pura, diante dele. Então Deus, dando-lhe uma oportunidade de sacudir, veja bem, a oportunidade de vir agora, ele pode fazer pouco caso rejeitado, e sacudir a cabeça e distanciar-se e dizer, e simplesmente é um sentimento estranho. Veja, eu passarei por alto, porém, de todos os modos, era Deus falando. Quando Deus falou lá no Egito, veio Moisés, pregou ao povo essa nova, fala para eles, por casa, dependendo da quantidade das pessoas componentes do lar, acha um cordeiro puro, limpo, e vocês vão comer ali, vão as carnes assadas, veja só, e vai estar bebendo ervas amargas, e pega o sangue desse cordeiro, coloca no batente da porta, no umbral da porta lá de fora. Vendo eu o sangue, passarei em vós. Amém? Deus sempre exige que cada coisa seja feita conforme Ele falou que deveria ser feito. Hoje você vai ver muitas pessoas, hoje, com seus ajuntamentos, tentando manipular a Bíblia, tentando forjar algo. Não funciona. Veja, essas coisas que estão por aí, esses monumentos de palha, de barro, não suportará o teste final. Não vai ser aprovado por Deus. Então, nós temos que ter uma fé genuína em Deus. Crendo em toda a palavra e nunca discutir com ela. Mas saber que toda a Escritura Sagrada, ela não precisa de particular interpretação. Porque o Espírito Santo já interpreta a sua palavra. Amém? Toda a Escritura foi dirigida, unicamente autenticada por Deus. E nós louvamos a Deus, porque você não vê nenhum livro fazendo controvérsia com o outro. Nenhuma epístola, nada. Tudo correndo automaticamente na vontade perfeita de Deus, sem controvérsia. Agora os homens não. Eles estudam para serem eruditos, para ser guias e acaba aí massacrando a palavra de Deus. Mas aqueles que são de Deus não estão preocupados com essas coisas. Estão preocupados em viver a palavra. Estão preocupados em ser batizados corretamente em nome de Jesus. Estão preocupados em crer na mensagem restauradora da segunda vida de Cristo. Estão preocupados em cumprir toda a Escritura, toda a palavra. Não estão preocupados só em um arranjo, algum arrepio, algum falar em língua, somente algo assim. Não. Ou o conhecimento. Está preocupado em viver o que Deus tem exigido de nós para esse tempo. Mas a maior falha das pessoas sempre olhar o que Deus fez no passado e esticar o olho para tentar entender o que Deus vai fazer lá no futuro. Escutem, fazem isso, os movimentos deles só são isso. E ignoram o que Deus está fazendo nesta hora. Porque para entrar lá no futuro, para fazer parte daquilo que está lá na frente, você hoje precisa passar por esta fase. É hoje. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações,
como aqueles da provocação do deserto. Os seus corpos tombaram lá. Então, não é somente, irmãos, ficar analisando coisa por coisa. É nós crermos na palavra, nua e crua do jeito que ela é, e vivermos através dela. Amém? Então, muitas pessoas vão dizer simplesmente um sentimento estranho. Agora, Deus faz sua maneira que realmente parece estranha aos olhos humanos. Deus tem suas maneiras de tratar, de trabalhar, de agir, de como curar, de como fazer, e as pessoas não entendem. Ele acha que Deus é obrigado a fazer as coisas do jeito dele. Tem que ser do jeito dele, senão não funciona. Mas nós louvamos a Deus que os verdadeiros filhos e as filhas de Deus estão analisando a maneira de Deus. Estão progredindo dentro da maneira de Deus. Bem, que coisa maravilhosa. O profeta diz assim: Deus nunca traz juízo sobre a terra sem antes dar ao povo um aviso. Todo tempo Deus tem avisado o povo. Tem dado o sinal do profeta. O profeta vem vindo em todas as dispensações, em todas as épocas. Olha, está vindo, não faça isso, acerte-se com Deus. O aviso nos diz o Noé foi o porta-voz de Deus, foi o aviso de Deus. Vai chover, e se eles olhassem pelo natural, parecia que eles estavam certos, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Mas eles se creem na palavra que está sendo proferida pelo homem de Deus, porque era Deus falando. Aleluia, era Deus falando. Então Deus advertiu eles primeiro, mas eles não fizeram caso algum, não deram a palmatória a Noé, não quiseram de maneira alguma obedecer a mensagem. Eles acharam que estavam fazendo isso para Noé, estavam fazendo contra eles mesmos. Irmãos, irmãs, ouvintes, todos nós, qualquer coisa que nós podemos fazer contra a palavra de Deus, saiba disso, você está fazendo isso contra você mesmo. Porque você está rejeitando o que Deus está fazendo. Por causa de argumentos, vai por outras métodos, jeitos de fazer que não é a vontade perfeita de Deus. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é morte. Mas Jesus falou: entra, pois, pelo novo caminho vivo, que é o sangue de Jesus Cristo, o caminho vivo por Deus, dado por Deus, que é o sangue é a vida. E você precisa entrar lá na porta estreita. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos os que peregrinam, que atravessam por aí. Mas nas portas largas vão as massas. Não precisa nem chamar, que vai de monte para lá. É por quê? Porque eles têm as coisas aqui debaixo deles. Eles não têm o poder de Deus na vida deles. Não querem a palavra de Deus. Mas Deus nunca traz juízo sobre a terra sem antes estar divertido ao povo, trazendo um aviso. Deus nunca faz nada sem, veja que coisa, irmão, sem declará-lo antes. Igual, por exemplo, nós sabemos que Deus disse que a terra passará por uma grande metamorfose, uma grande transformação, mas antes da terra fazer isso, Deus está transformando a vida de seus filhos. E quando essa igreja, esse povo escolhido de Deus, isso não é história de gibi, não é história de carunchinha, não, isso é real, é a palavra de Deus. Se nós não pudermos crer na palavra de Deus, Deus levantará alguém para crer. Se ele diz que a terra será visitada com trovões, com furacões, com terremotos, labareda de fogo, isso vai acontecer mesmo. Mas antes disso acontecer, Deus está agora com uma obra específica, reunindo os verdadeiros filhos em espírito e verdade, na sua palavra. Aleluia! Eis que nos põe feliz e alegre, porque Deus dá uma advertência para nós primeiro, para depois vir o juízo. Porque depois que vir o juízo, não adianta mais as pessoas clamar a Deus. Depois que as águas começou e tudo começou a subir ali, inundar as casas, subir os montes mais altos, as pessoas começaram a gritar: oh, não é, salva-nos, socorra-nos. Era tarde demais. E um dia será tarde demais também. Quando muitos, a Bíblia diz que muitos chegarão diante dos montes, dos rochedos, e dirão: caí sobre nós, e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Mas quando a palavra está sendo pregada, quando os pregadores estão falando, os pastores estão advertindo, a mensagem da hora está advertindo, a pessoa faz pouco caso. Eles não querem saber. E você vê as pragas que estão aí.
Tudo acontecendo. Né? Você vê que até a enfermidade entrou aqui, irmãos, nesse jovem. Veja só que coisa, Ezequias. Ele precisava de colocar a casa dele em ordem. Você vê aí essas coisas, enchentes, coisas que estão acontecendo. Você precisa analisar sobre isso. Nós não fomos enviados para julgar ninguém. Mas tudo que acontece na sua vida, veja se tem alguma coisa pendente em algum canto. Se estiver tudo certo, são provas que Deus está te dando. Mas às vezes é de uma estação que Deus está dando, e nós ainda estamos aí, ao Deus dará, não está ligando para as coisas de Deus. Ah, vai passar, o médico dá jeito, a ciência vai dar jeito, isso vai dar jeito. Gente, é hora de respeitar um pouco, você não acha? É hora de nós levar a sério as coisas de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tem um objetivo. Nós precisamos olhar essas coisas. Isso não é brincadeira. Estamos rumando ao final de tudo. E Deus, por sua graça e misericórdia, está nos advertindo. Se Ele está advertindo você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos ouve nesta hora, é sinal que Deus te ama. Deus quer o teu bem. Aleluia. Deus quer salvar você. Glória, glória. Então veja só, Deus dá aviso, né? Deus nunca faz nada sem declará-lo antes. Está vindo, prepara-te. Ajeita a sua casa, as suas coisas, a sua vida espiritual. Aleluia. Ele dá às pessoas, veja só que coisa ele dá às pessoas, a oportunidade de escolher. Você tem o direito de escolher. Se quer servir a Deus, sirva a Deus. Se quer servir o diabo, que sirva o diabo. Mas depois não vai reclamar com Deus. Quando as desgraças começam a chorar. Você escolheu a parte ruim. Quando você escolhe a parte ruim, as coisas ruins vêm sobre vós também. Parece que as coisas começam a virar de ponta cabeça. Começam a virar do avesso. Porque você fez uma escolha errada. Há um slogan que diz assim: plante uma semente certa para ter uma colheita certa. Se você plantar sempre aquela semente, que está granada, está bonita, viçosa, ela vai dar fruto. Mas se pegar que ela já está toda furada, os bichos entrou lá e comeu o núcleo, comeu o genes daquela semente. Então não tem como dar nada, não vai produzir nada. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você é semelhante àquela palavra, aquele que ouve a palavra de Deus. E tem caído no terreno bom, tem dado frutos de 100 por 1. Você nunca vai questionar com a palavra, nunca vai questionar com a voz de Deus. Você vai estar tranquilo, descansando no Senhor. Aleluia, né? Graças a Deus. Então veja como que Deus faz as coisas. Deus sempre dá oportunidade a você de escolha. Você sabe, meus amados, do lado de fora nós temos 5 sentidos, né? Que é a visão, né? Paladar, audição, gosto e tato. Lá no corpo de dentro, no segundo passo, no segundo círculo, nós temos memória, afeto, razoamento, mas 5 sentidos temos lá. Mas lá no terceiro ato, lá dentro, você tem uma alma. Aleluia. Ali tem um algo chamado livre-arbítrio. Você pode, quer dizer, poder de direito de escolha, você pode escolher ou rejeitar. Agora depende se você vai escolher. Se você escolher a Deus, você está maravilhosamente agradecido e abençoado. Mas se você escolher o outro lado, meu irmão, minha irmã, você vai sofrer. Você vai ter uma vida de luta, de desgraça, porque mesmo com Cristo, Deus te dá as provas vêm, Deus permite, imagina sem Ele. Que situação! Por isso você vê as pessoas moribundas aqui e acolá, batendo a cabeça de um lado a outro, de norte a sul, de leste a oeste. E não sabe mais o que fazer, porque realmente não tem encontrado um lugar de descanso que é Jesus Cristo. Não tem encontrado a força sobrenatural de Deus. Eles estão apoiados numa força humana, numa força natural, numa força eclesiástica. Mas quando você estiver realmente debaixo das mãos de Deus, vai ser como a Bíblia diz, né? Diz que caiu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Quem foi Davi que disse isso? Então veja, muitas são as suas misericórdias, porque o homem tem misericórdia de ninguém. Você confia no seu amigo, uma hora te passa o dobro. Confia no seu colega de trabalho, no seu amigo, uma hora te puxa o teu tapete. Mas você precisa realmente ter Jesus Cristo na sua vida. Então você
você tem o direito de escolha. Amém? Você que escolhe, agora vai depender do que você vai fazer. Você pode fazer o correto ou o incorreto. Essa é a sua. Veja. Agora, Deus nunca pode mudar a sua natureza. Aleluia. Aleluia. Seu programa nunca pode ser diferente de como foi no princípio. Os tempos passam, o tempo moderniza, o tempo cai em desgraça. Tantas coisas, mas Deus não moderniza, Deus não muda a sua maneira de trabalhar. Hebreus 13:8 confirma isso para nós, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, Jesus Cristo é a sua palavra. E a Bíblia também diz que passará os céus e a terra, mas esta palavra não há de passar. Aleluia, tudo virá a cumprimento, irmãos. Nós precisamos saber disso. Tudo virá a cumprimento. Aleluia, graças a Deus. Então ele sempre será o mesmo, sua natureza, seu programa. Nunca pode ser diferente de como foi no princípio, porque ele é infinito. E seu programa e suas ideias são todas perfeitas. Portanto, se ele o mudasse, isso mostraria que ele havia aprendido mais. Veja só. Mas assim que sendo infinito, ele não pode aprender. Aleluia. Não pode aprender mais. Sua primeira decisão sempre perfeita. Aleluia. E não há nada que possa mudá-lo. A primeira atitude de Deus, ele vai continuar por toda a sua vida. Se ele condenou o pecado lá atrás, ele condena o pecado hoje. Se ele curou o enfermo lá atrás, ele cura o enfermo hoje. Se ele deu advertência lá atrás, ele dá advertência hoje. Glória a Deus. Não é maravilhoso servir um Deus assim que não muda? Jesus falou, vós sendo mal, sabeis dar boas coisas ao vosso filho. Imagina o vosso Pai que está no céu. Que toda a perfeição, a expressão máxima está em Jesus Cristo, através de Deus. Aleluias. Nós podemos ter confiança, irmãos, em Cristo Jesus. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo foi dado a Ele. Amém? Deus tem descido realmente de uma maneira especial. Caminhou em 2 pés através de Jesus, vindo, morrendo na cruz, por mim e por você. Aleluia! Ele não mediu esforços para isso. Aí não colocou regra, se você me obedecer. Não, ele morreu por todos. Se você não me obedecer, eu não vou morrer por você. Não, ele morreu por todos. Ele morreu para que todos pudessem ser salvos. Mas é apenas a minoria, é o milésimo, o centésimo. É muito pouco, gente, as pessoas que realmente aceitam Cristo. Mas Deus, antes que o homem fosse posto, tivesse alguma oportunidade de fazer algo correto, Deus o pôs na paz, onde ele poderia aceitar ou recusar. Ele poderia receber ou não receber. Depende de você. Você que escolhe, meu irmão. A Bíblia diz que muitos teriam comichão nos ouvidos hoje e afastaria da palavra de Deus, procuraria algo para eles que satisfizesse suas próprias concupiscências. É difícil se você... Agora você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas. Não vai ler a Bíblia como jornal. Você não precisa analisar e fazer seus pré-julgamentos, e nem mesmo pela letra da Bíblia, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem que entender o que está por trás daquilo, o que o Espírito Santo quis dizer. Não é o que a organização por aí quis dizer, mas é o que o Espírito Santo quis dizer. Amém? É isso que nós precisamos entender. Glória a Deus. Então o profeta diz, você não pode assentar e lê-la como um jornal. Veja só, é oculta. Sim, Senhor. Como você justificaria, aleluia, a Deus quando ele disse a Moisés ali em cima, disse, agora não faças nenhuma imagem gravada, escultura, em seus mandamentos. Não faça nenhuma imagem no céu, nenhum anjo, nada. Não faças imagens gravadas ou esculpidas.
E ainda, no mesmo dia, ele mandou esculpir 2 anjos de bronze e colocaram justamente, veja só, na cadeira de misericórdia. Onde está a misericórdia? Bem, você tem que conhecer a Deus em sua natureza antes de poder entender sua palavra. Deus tem a sua maneira de atuação. Ele tem a maneira de trabalhar. Você precisa entender isso para você compreender a palavra de Deus. Jesus Cristo caminhando com os discípulos muitas vezes. Tá? E tem coisas que Deus coloca na nossa vida, meus amados, como um propósito, propositalmente, para ver como você vai agir. Se você vai continuar questionando de Deus, mas então não é Deus que ele fez isso. Ele falou para não fazer, ele fez. Deus é soberano sobre sua palavra. Só que Deus não muda a sua palavra. Mas ele dá os testes para ver se nós ficamos firmes ou vamos desviar e começar a blasfemar de Deus. Amém? Então, isso é com Deus. O que nós temos que fazer é crer, procurar obedecer a palavra de Deus. Então, você tem que conhecer a Deus em sua natureza, antes de poder entender sua palavra. Muitas pessoas têm tudo correto pela palavra. A palavra diz, e assim, mas eles não conhecem a natureza de Deus. Eles conhecem tudo por Bíblia, de letra, e faz ela contrariar outra parte da Escritura, por causa dos seus estudos. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele une toda a palavra com assim diz o Senhor. Amém? Com assim diz o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então veja que coisa maravilhosa. Ele tem a chave para essa palavra. Ele mesmo. Aleluia. Ele tem a chave para isso. Ele é o único que pode manejá-la, abri-la. Aleluia. E, portanto, é ele quem tem de revelá-la. Não precisa de ajuntamento ministerial, não precisa de nenhum agrupamento, para tentar abrir a palavra de Deus e tentar, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Não, a palavra quer dizer o que está escrito. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? É aquilo que está escrito na palavra. E não adianta alguém pegar algum ponto torcido da palavra e tentar trazer para você como... Isso é a atitude diabólica. Quem fez isso foi Lúcifer, o diabo, em Mateus 4. Quando pegou o salmo que referiu, o salmo e citou a Jesus. Lança-te daqui para baixo e dará ordem aos seus anjos para que tome lá, para não tropeçar os pés de pedra. Ele tomou uma parte do salmo. Mas Jesus diz assim, mas também está escrito. Aleluia, também está escrito. Aleluia, irmãos. Se nós tomarmos o que estiver escrito, nós não sofreríamos tanto. Viveríamos uma vida mais tranquila diante de Deus. Então, veja só, pode deixá-la, abri-la, e portanto, é Ele quem tem que revelá-la. É Deus que tem que fazer isso. Agora, encontramos que sua natureza era aqui, sempre avisar a um homem antes do juízo, avisar uma nação antes do juízo. Por exemplo, nós já sabemos que um dia haverá uma terceira guerra mundial. Sabemos que Deus vai vir aqui tirar o seu povo e as pragas virão com uma escala maior. Mas o povo não está nem aí com nada. Eles, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam casamento. Jesus falou, como também nos dias de Sodoma e Gomorra. A maneira, a orgia que eles tinham, que eles estavam atravessando aquele tempo, e agora a mesma coisa. Mas o povo de Deus está analisando o cumprimento da palavra de Deus. E cada dia, cada minuto, cada hora estamos mais próximos disto. O que nós temos que fazer nesta hora, então? É correr debaixo das mãos protetoras de Cristo e sabemos que somente Ele tem o refúgio para nós. Aleluia, né? O refúgio para nós. Então encontramos que assim, então o homem já está sendo avisado, cada nação, e assim sucessivamente. Ele sempre dá o seu aviso. Veja, um lembrete para nós de uma responsabilidade. Somos responsáveis a Deus. Ele nos tem posto aqui sobre a terra para um propósito
Aleluia, somos responsáveis por esse propósito. Viu? Vocês que não aceitou a Cristo, você que vive brincando de igreja, você que se desvia, vai para lá, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, você é responsável pelos seus atos. Um dia você vai ter que parar diante do julgamento de Deus e dar conta do que você ouviu. Então, nós precisamos disso, ser responsáveis a Deus. Nós tem tudo aquilo que nos tem dado, posto sobre nós na terra para um propósito. Veja, somos responsáveis a Ele. Por esse propósito pelo qual Ele nos tem posto aqui. Você deve ir a Ele, veja e averiguar o que Ele quer que você faça. Veja, se você não, aqui está a licença, se você não fizer isso, você precisa opinar para o que Deus disse em sua palavra. Amém? Se você vai trabalhar para um homem, ele dá a você um trabalho, veja em um rancho ou em algum outro lugar, você simplesmente vai ao estábulo, ele se assenta ali fora e diz, bem, veja, você tem que ir perguntar a ele o que quer que faça, ele vai alguém fazer. Se você está trabalhando para um homem, investigue qual é a sua obrigação. Vamos falar então, como diz lá Elias, né? Se Deus é Deus, por que não servir? Se Baal, Deus, por que não servir? Você precisa se adequar a algum lugar. E não adianta ficar passando pano quente, não adianta ficar tapeando a Deus, não, porque Deus sabe todas as coisas. Não adianta ficar com conversa mole e com mentirado, com cachorrado por lado das coisas de Deus, não. Porque Deus está vendo tudo. Nós precisamos encarar a realidade e falar, Senhor, realmente, nesses dias finais, o Senhor tem nos visitado, está nos divertindo através de uma mensagem, sempre um anjo. Mas eu não quero virar as costas para ela, Senhor. Eu quero catar a mensagem, quero viver a mensagem. Aleluia, né? Então veja que coisa, é o profeta 37. Agora você diz, bom, o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Todos queremos carregar a bola. Como dizemos, né? Vocês veem, agora irmãos, que coisa, tal coisa como esse relógio que eu tenho aqui. Veja, agora cada movimento aí dentro, por pequeno que seja, tem seu lugar. Aqui, ó, cada peça tem aqui. Talvez você não vê as pecinhas lá atrás, ele está fazendo girar aqui os ponteiros. Então você só quer ser apresentado e diante de Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, irmãs, o profeta diz, nunca queira ser grande, seja humilde diante de Deus. Como Ezequias chorou amargamente, Deus acrescentou mais 15 anos de vida, para ele, porque precisava de 15 anos para aceitar a vida dele. Veja só, depois que tudo estiver certo, irmãos, descanse em Deus. Mas se a sua vida está fora de ordem, seus movimentos, seus afazeres não estão adequando, né, ou adequados às coisas de Deus, corra para Cristo o mais rápido possível. Venha o que vier. Não preocupe com o mundo, não preocupe com o que eu vou falar, eu vou dizer, eu vou pensar de você. Mas dê o passo de decisão. Não brinque, não jogue com a sorte como os outros. Né? Não brinque com a vida, irmão. Seja realmente pessoas notáveis por Deus e fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu creio que o Senhor está falando no meu coração. E depois disso hoje, talvez Deus nunca mais falará com você assim. E se ouvires a voz de Deus então, anime o teu coração, erga a tua cabeça, tome sua posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque Ele está fazendo isso nessa hora. E a mensagem veio para isso. Nunca blasfeme, nunca fale mal do mensageiro, nunca rejeite a mensagem da hora. Mas fala, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu creio de coração que a tua voz, como o Senhor trabalhou na vida de Noé, trabalhou na vida de Moisés, trabalhou na vida de Jó, trabalhou na vida de Daniel, trabalhou na vida de muitos homens. O Senhor está fazendo o seu jeito. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus prossiga falando em nossos corações. Que a graça de Deus possa estar sendo derramada sobre você e que você possa agora escapar do juízo que está vindo aí. Grandes coisas estão prometidas no final dos tempos. E eu não quero estar aqui. E o máximo que eu puder fazer para ajudar a todos, nós vamos fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. Ver qual é o motivo, o teu objetivo de estar aqui na terra. Para um propósito que nós acabamos de ler. Você é responsável por aquilo que Deus colocou dentro de você. A vida que Deus te deu, você tem que oferecer novamente a Jesus Cristo. Entregar de corpo e alma a Ele, sem reserva, e deixar Ele te guiar, Ele te dominar. Amém? Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus Cristo.
Nós vamos rodar ele aqui e logo já estaremos indo para o final já. Deus abençoe. Deus criou a terra e tudo que há, e criou o homem para lhe adorar. Mas dos seus caminhos o homem se desviou, e a felicidade o inimigo tirou. O mundo precisa saber que existe um Deus que tem muito poder. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Jesus está chamando, é somente aceitar. A porta está aberta, mas vai se fechar. Quem rejeita Deus entra em condenação e fica pra fora na tribulação. O mundo precisa saber que existe um Deus que tem muito poder. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Realmente, irmão, sem Deus você não pode viver, e sem Deus nada que foi feito se fez, né? Graças a Deus, a misericórdia de Deus está sendo sempre estendida, cada dia, cada hora sobre nós, e nós somos felizes em saber que Deus nos ama, né? Por isso, procure sempre agradar a Deus, tá bom? Nós queremos também agradecer aos irmãos que estão sempre sintonizados conosco. Temos alguns nomes aqui: Mateus Jesus de Família, Tatiana Norberto Família, também Eliabe Kennedy, Deus abençoe. Também temos a nossa irmã Cristiane Lorente, Deus abençoe. Temos também aqui Maria José, Daniel Santos, Marli Silva, lá do Tabernáculo de Canoas, tá bom? Tabernáculo lá de Canoas. Que Deus abençoe a todos vocês nesta hora, no nome santo de Jesus Cristo. Como eu sempre falo, eu gosto de oferecer uma oração. Se você está aflito, necessitado de alguma bênção, ore comigo, Deus pode te ajudar, tá bom? Amado Deus, Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, nós rogamos as tuas bênçãos, a tua graça saradora, curadora, sobre cada irmão, cada irmã que está doente, está enfermo, aflito e necessitado nesta hora. Qualquer dificuldade, Senhor, nós colocamos em tuas mãos. Repreendemos todo o espírito das trevas de enfermidade. Ó Deus, colocamos em tuas mãos. Tu tens curado, Deus, através da sua palavra. Tu tens libertado a cada um dos vícios, das drogas e tudo mais. E o Senhor ainda está fazendo, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Que cada um possa crer nesta hora. Receba, em nome de Jesus Cristo. Seja o que for que estiverem precisando. Alguma coisa está, ó Deus, atrapalhando a vida do teu povo. Pedimos por graça que o Senhor dê força a eles, a crer e receber, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e muito obrigado. Queremos convidar a você também amanhã, a partir das 7 horas da noite, 7h15, 7h30 por aí. Nós estaremos já no Tabernáculo, que é Álvares Machado, e estamos meditando uma mensagem, ouvindo uma mensagem do profeta de Deus nessa hora, a mensagem estudada absoluta, né? Você precisa descobrir
qual é o seu absoluto, tá bom? E venha compartilhar conosco, ouvindo a mensagem absoluta. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, meu muito obrigado. Uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Até mais, Deus assim permitir. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Deus. Amém. Nos dias de hoje, poucos dão valor e não reconhecem o seu grande amor. Que um dia foi sacrificado na cruz pela Jeová que se chama Jesus. O mundo precisa saber que existe um Deus que tem muito poder. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver.